acontecimentos musicais que são grandes influenciadores para o surgimento de estilos musicais. O grande exemplo disso é o heavy metal, o estilo musical que surgiu na década de 70 e a banda que consolidou o início disso tudo, Black Sabbath, com o álbum homônimo lançado no dia 13 de fevereiro de 1970. Oi, meu nome é Nicole, sou advogada na área civil IPI e estou iniciando uma série de vídeos sobre as raízes do heavy metal e qual que é a ligação que isso tem com o mundo do direito e da propriedade intelectual. E aí, vamos falar de IPI? Black Sabbath. A geração de garotos que viviam no auge da Guerra Fria, além de uma constante possibilidade de destruição atômica de ordem planetária. Os músicos que deram início ao heavy metal nasceram numa classe operária, em sua maioria vindo de famílias pobres e filhos da crise do pós-guerra que assolou a Europa na época. Birmingham, a cidade de nascimento da banda mais aclamada da história da música, do heavy metal, e também a segunda cidade mais populosa da Inglaterra, sendo um dos cenários da Revolução Industrial. Além do Black Sabbath, o Judas Priest também tem origem na mesma cidade, sendo afirmado por Rob Halford que o metal é um movimento operário, em uma entrevista concedida ao jornal O Globo no ano de 1991. Tanto Geezer Butler como Ozzy Osbourne são filhos de operários. Ozzy parou de estudar aos 15 anos de idade para poder trabalhar. Tony Iommi, fundador da banda, teve um acidente que quase o afastou da música, ainda na sua juventude. Foi na fábrica em que trabalhava, ele precisou ocupar o lugar de um colega de trabalho que havia faltado na prensa. E aí, os dedos dele ficaram na prensa por um momento de distração ali. Aquilo quase causou a decapitação da mão inteira, né? E também a possibilidade do afastamento da música. Como ele é canhoto, usa a mão direita para os dedilhados aqui da guitarra. E na época, ele foi desencorajado a voltar a tocar, dada a gravidade da lesão causada em sua mão. O próprio dono da empresa deu ao Tony um disco de jazz do artista Django Reinhardt, que tocava com os dedos médio e indicador. Tony se sentiu encorajado então a voltar a tocar e improvisou em caixas de plástico, sendo substituído posteriormente por próteses. Embora não haja a inspiração expressa, é certo que o heavy metal nasceu a partir de uma crítica contra a tirania, a censura e o conservadorismo religioso e a repressão. A partir de 1970, a repressão da juventude sob o comando do primeiro-ministro e conservador Edward Heath e da sua sucessora Margaret Thatcher, também conhecida como a Dama de Ferro, conhecidos pelo governo autoritário, repressor e marcado pela censura. O mundo clamava por algo que pudesse salvar a geração que chorava pela decadência do rock. As mortes ocorridas no show de Rolling Stones, a separação dos Beatles anunciada em abril de 1970 e as mortes de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison causadas por overdose, todas em menos de um ano. Já bebeu água hoje? Aproveita e me dá um like. No segundo álbum de Black Sabbath, Paranoid, a faixa de abertura War Pigs ridicularizava a classe dominante e é uma crítica à guerra do Vietnã, que estava no auge do seu conflito. Geezer Butler afirmou que essa música era contra a guerra do Vietnã e sobre como os políticos e pessoas ricas declaravam guerras para o seu benefício próprio e mandavam os pobres morrerem por eles. Essa letra é atemporal, pois retrata como todas as guerras são criadas e as pessoas são levadas para os campos de batalha em nome de um Estado que não está nem um pouco preocupado
preocupado em quantas voltarão para suas casas ou mesmo quantas famílias serão destruídas por interesses puramente capitalistas e de poder. No caso da Guerra do Vietnã, cujos efeitos causados pelos bombardeios com o agente laranja são observados até hoje. Muitas crianças nascem com deformidades por conta deste agente. No mundo todo, a polarização era grande. De um lado, pessoas defendendo o conflito pela liberdade e contra a suposta ameaça do fantasma do comunismo. E de outro lado, pessoas que imploravam pela volta dos soldados, dos pobres, que serviam de linha de frente. Para quem gosta de heavy metal, eu indico este livro aqui, que é Heavy Metal, a história completa de Ian Christie. Ele traz a melhor definição para o termo heavy metal. Antes de Sabá, heavy referia-se mais a um sentimento particular do que um estilo musical de fato. Na gíria hippie, era usado para descrever a disposição mais potente de qualquer coisa. Jimi Hendrix e os Beatles, com frequência, escreviam músicas que apontavam para uma direção heavy, uma ponte entre melodias que tentavam resolver emoções e ideias conflitantes. O metal do heavy doou uma vitalidade de aço a essa luta, uma força temática inquebrável que garantia tensão além de emoção desimpedida. Conforme ordenado pelo Black Sabbath, o heavy metal era um complexo turbilhão de neurose e vontade, transformado em uma incorruptível força de simplicidade ilusória. Tinha um apetite nem um pouco seletivo pela vida. O termo heavy metal é encontrado no verso trovão do metal pesado da música Born to be Wild, do Steppenwolf, em 1968, e que se referia apenas e tão somente ao barulho das motocicletas. Antes disso, o termo era usado para referir-se ao poder do fogo de uma arma, para os militares do século XIX. E na química é usado para designar elementos de alta densidade molecular. Sem o Black Sabbath, a expressão seria apenas um acidente poético. A sonoridade do heavy metal. A guitarra de Tony Iommi é reconhecida pela sua identidade sonora, que quase massivamente utiliza em suas composições o acorde trítono, que gera uma atmosfera mais pesada, sombria na música. Mas afinal de contas, o que é esse acorde trítono? Ele é um intervalo de 3 tons inteiros entre 2 notas, a quarta aumentada ou a quinta diminuta, que gera uma dissonância que cria uma sensação de tensão e instabilidade que traz uma urgência a ser resolvida. Existe uma mística sobre esse acorde ter sido proibido durante a Idade Média por ser considerado dissonante e perturbador, o que se acreditava evocar o mal. E por conta disso, ele foi apelidado de Diabolus em Música, ou Diabo da Música. Essa suposta proibição contribuiu muito para o fascínio do uso desses acordes entre os gêneros do heavy metal. O Black Sabbath é o maior ícone moderno do uso do acorde trítono para ambientação e atmosfera de suas músicas. O início da música Black Sabbath, lá de 1970, utiliza o riff de guitarra muito baseado no acorde trítono, que é montado em Sol, Dó, Dó sustenido e Fá sustenido. Este riff foi propositalmente incluído e pensado por Tony Iommi para evocar uma atmosfera de medo e escuridão. Essa ferramenta, inclusive, é constantemente utilizada no metal e até em subgêneros, como o doom metal, o death metal e o black metal, para criar essas atmosferas e ambientações opressivas e dissonantes, com um tom de submundo, trazendo mais agressividade e mistério dentro das músicas.
muitos metalheads têm consigo um carinho ao pensar nos anos 70 e 80, pois foi nesse período de surgimento de bandas que até hoje tocam o volume máximo em fones de ouvido e em caixas de som da galera headbanger. Poucas foram as bandas que conseguiram de fato um bom contrato com uma gravadora, algumas inclusive nem chegaram a lançar um álbum completo, pois ficavam nas demos e nos EPs que traziam ali cerca de 5 ou 6 músicas. Boa parte desses materiais e as famosas fitas demo são raras e muito valiosas hoje em dia. Essa expansão do metal foi apelidada de New Wave of British Heavy Metal, ou a nova onda do heavy metal britânico, por um crítico de uma revista musical da época que tentou ironizar ao chamar aquele movimento de New Wave, pois fazia alusão ao estilo musical New Wave, que estava bem distante do heavy metal, tanto no apuro técnico quanto na fanbase. A Inglaterra foi o ventre do heavy metal, como já sabemos, mas também vieram bandas como Dead Kennedys, Sex Pistols e The Flash, que vieram junto com o tsunami do punk rock de 1977. Eram as mais ouvidas e hypadas. Os fãs de sons mais pesados e técnicos choravam pelos cantos à procura de algo que preenchesse o vazio dos fones de ouvido. Vide que o punk propositalmente se desprende do apuro técnico para manter no foco a mensagem e a semiótica de rebeldia, visto que muitas das gigantes do metal daquela época respiravam por aparelhos após inúmeras dissoluções ou tragédias em seu elenco, como é o caso do Led Zeppelin, que já havia comunicado o fim da banda após o falecimento do baterista John Bonham, que teve uma overdose após ingerir 40 doses de vodka. 40 doses de vodka. Que teve uma overdose após ingerir 40 doses de vodka. O Black Sabbath provavelmente deve ter anunciado em algum jornal: precisamos de um vocalista com o carisma do Ozzy, pois o Madman havia saído da banda. Eis que um rapaz de pouca estatura e uma potência vocal gigantesca chega até o Tony e sua banda com a proposta de ser vocalista. Esse pequeno e saudoso grande homem era ninguém menos que Ronnie James Dio, que saía dos multicores do Rainbow para entrar na escuridão do Black Sabbath. Já o Deep Purple procurava um frontman que conseguisse fazer drives e falsetes para ficar no lugar do Ian Gillan. Até que em um determinado momento eles foram contatados por um tal de David Coverdale, que trazia a imagem do último romântico. Uma curiosidade: eu casei ao som de Whitesnake. Nesse emaranhado, em 1983, Ian Gillan chegou a cantar na banda de Tony Iommi para o álbum Born Again, antes de voltar para as profundezas roxas. Vale a pena citar bandas icônicas como Blue Oyster Cult e Uriah Heep, que não conseguiram segurar aquele metal, pois estava muito pesado. E alguns dos filhos prodígios daquele movimento pegaram suas guitarras, as pedaleiras e partiram para a batalha contra o domínio do punk, do pop e do disco music no mainstream. Este movimento consolidou o metal como um gênero permanente em vários alto-falantes pelo mundo. E é isso aí, galera! Este foi o primeiro de uma série com 4 episódios, em que a gente vai contar um pouquinho da história do heavy metal e as relações com o direito e a propriedade intelectual. Confiram aqui no canal, hein? Não vão perder! Próxima sexta-feira tem mais. Gente, o canal é novo, estamos iniciando aí, então se você puder, dá uma curtida,
compartilhar com os amigos. Vai ser ótimo, porque o YouTube manda para mais gente. Eu vou deixar aqui 2 vídeos para vocês irem maratonando enquanto não sai episódio novo. E é isso. Um beijo e juízo, viu? Pronto?